Boa noite, senhores e senhoras. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, em Araçatuba. Eu queria fazer um agradecimento aqui ao Gêner, ao Clóvis, ao INAP, ao SESC, né, que vem realizando todos os anos o Cosmos, né, que é esse evento aí brilhante, que vem trazendo muito conhecimento, agregando bastante conhecimento, principalmente aos moradores aqui de Araçatuba e Redondeza, apesar que a gente sabe que vem gente de fora também. Então, queria agradecer e, sem maiores delongas, que tem 102 telas de PowerPoint. Então, eu vou fazer um pupurri aí, uma miscelânea ufológica em ordem cronológica. A gente vai fazer uma viagem aí no tempo, né, vindo lá dos primórdios até coisas mais recentes. E a intenção dessa palestra é assim, não esgotar o assunto, mesmo porque não dá. Cada caso abordado dá uma palestra aí de 2 horas, 3 horas. Se pegar Varginha, dá 4 horas falando. Então, vão ser flashes, e, dentro desses casos clássicos, a gente vai estar trazendo novidades. Eu tenho certeza absoluta que os senhores sairão daqui, pelo menos, com 3 novidades, coisas falar. Isso eu não sabia a respeito desses casos ufológicos. Porque a ufologia, a gente tem observado aí que é uma miscelânea muito grande, né? Tem vários aspectos, tem a parte de abduções, de pousos, a contatologia, tem a parte da ufoarqueologia, enfim, é um assunto bem fascinante e, sem sombra de dúvida, e não me alongando mais, quem que vai estar operando aqui? Você mesmo, você fotografa, filma e opera. Então, legal. Então, vamos para o próximo aí. Então, o tema, né? Antigos enigmas versus novas descobertas. Vamos começar aí pela ufoarqueologia. Não sei se o Gêner já deu algumas palestras aqui em Araçatuba, em outros lugares também, a respeito da ufoarqueologia. Então, tem vários deuses aí, em várias partes do mundo, que têm sido registrados pelos povos primitivos, e tem algumas coisas assim que parecem que seriam tipologias dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, ou seja, os tripulantes que são relatados nos dias de hoje se aparentam muito com essas figuras. Então, nós temos ali algumas figuras em Utah, Estados Unidos, Itália, em Val Camonica, na Itália, no Brasil, em Formosa, em Goiás, próximo. E esses deuses e seres de aparência estranha em pinturas rupestres e em esculturas pré-colombianas também eles têm aparecido bastante. Então, tem ali na África, Austrália, que é a Vondina, a deusa da Via Láctea. Ali no Brasil, na Bahia, um ser com uma espécie de um capacete assim translúcido, parece, um serzinho com cabeça desproporcional. E aquela estela na Guatemala, que mostra um deus maia com uma roupa de guerra, segundo os arqueólogos, e ele está portando ali uma espécie de um capacete com um tubo, aparentemente, de oxigênio nas costas, mas seria até uma roupa estranha e não confortável de guerra, vamos dizer assim. Está mais para um traje espacial, né, de astronauta. Mas são coisas estranhas aí que nós vemos ao longo do tempo dentro do aspecto da ufoarqueologia e que nos dão um sinalizador que poderiam ser os tripulantes dos OVNIs. Próximo. Supondo que esses registros nas pinturas rupestres sejam os tripulantes dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, como que seriam suas naves? Também tem nas pinturas rupestres de várias cavernas, paredões aí dessas civilizações primitivas, algumas estruturas que lembram, inclusive, croquis dos dias atuais, onde os primitivos, lá há 10 mil anos, há 13 mil anos, 12 mil anos, 8 mil anos, enfim, em várias épocas, têm mostrado aí alguns aparatos que se assemelham aos OVNIs da atualidade. Então, ali nos Estados Unidos, que é uma concepção artística, né, dos primitivos vendo um suposto OVNI, né, próximo. Aí tem no Brasil um objeto lá em Varzelândia também, que lembra muito o disco voador com a cúpula. E, do lado direito ali,
alguns desenhos de pinturas rupestres na Europa, né? Na França, na Espanha. Próximo. Mais aí algumas estruturas que lembram objetos na Índia, ali em São Tomé das Letras, embaixo, em cima são cavernas do norte do Brasil. Próximo. Então, aí agora vamos nas novidades, né? Que isso daí as pessoas têm visto, ufarcologia, essas pinturas rupestres e tal. Embora muita coisa que é encontrado lá, às vezes, seja atribuída a OVNIs, já foram feitas algumas pesquisas e se identificou que algumas coisas não são OVNIs, são fenômenos astronômicos, de cometas que passaram em determinadas épocas no planeta e que ficaram, de certa forma, registrados. Por exemplo, esses casos ali em Pernambuco, na Bahia, foram tipicamente objetos, cometas que passaram e os primitivos deixaram registrados nas paredes das cavernas. Quem aqui já teve uma oportunidade de ir numa caverna dessa e ver uma pintura rupestre? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas. Mas, se vocês tiverem uma oportunidade, vou dar uma dica, eu já tive em várias. O que os primitivos eles faziam? Na parte de cima da caverna, geralmente, eles registram essas pinturas de coisas relativamente a fenômenos celestes, astronômicos, ou deuses, divindades. Então, se algum dia vocês forem numa caverna e verificarem, o que tiver no teto é o que pode estar mais relacionado ao fenômeno OVNI ou a um fenômeno astronômico. O que está nas paredes laterais, geralmente, são cenas da vida cotidiana daqueles primitivos. Ou seja, tem cena de parto ali, guerras, caçadas. Então, geralmente, assim, o que está no teto, vocês prestem mais atenção, que pode se tratar de um fenômeno ufológico, alguma coisa que eles tenham visto naquela época, que pode ter sido fenômeno ufológico ou não, astronômico, e que eles deixaram registrado, uma vez que eles não tinham livros, não tinham nenhum tipo de pergaminho para deixar registrado, então registraram nas cavernas. Mas muita coisa também não se trata de OVNI, então a gente tem que ficar atento a isso. Próximo. Outra novidade. Apesar de terem figuras parecendo cometas, algumas delas podem ser menção ao fenômeno OVNI, porque o fenômeno OVNI, às vezes, ele aparece um objeto com uma cúpula intensa, luminosa, no centro e com uma cauda, parecendo um cometa mesmo, mas, geralmente, o OVNI deixa essa cauda. Por exemplo, ali um OVNI filmado pela Estação Mir, alguns anos atrás, na década de 80, e aí a gente tem, no meio ali, uma página do livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, do Daniel Rebisso, que fala a respeito da Operação Prato, e que ele mostra alguns croquis, alguns desenhos de objetos vistos durante a onda chupa-chupa, que aconteceu entre 77 até 79, mais intensamente nessa época. E, do lado direito, nós temos uma estrutura ali, que eu fotografei em Ferreira Gomes, no Amapá, onde é uma região também que aparece bastante OVNI, e os primitivos chegaram a desenhar isso numa época, né, eles classificaram entre 8 e 10 mil anos, aquela pintura. E lembra muito os cometas, mas tem alguns fenômenos relacionados aos OVNIs que também têm esse formato. Próximo. E outra coisa interessante dentro dessa parte de ufarcologia, dentro das nossas pesquisas, que nós fizemos aí em várias partes, nós identificamos uma determinada estrutura, por exemplo, em Goiás, ali no meio, que é uma estrutura redonda, parecendo uma roda de bicicleta com raios, e em várias partes do país e de outros países também já foram registrados. Por exemplo, aquela figura primeira à direita, lá, preta e branca, que tem duas estruturas em cima e tem umas pessoas, parece, olhando para cima, assustadas, aquela foi feita na Argentina, foi colhida na Argentina. E tem uma de Rondônia, e aqui do lado esquerdo tem um croquis de um caso que aconteceu em 2002, na região de Formosa,
que é bem próximo, fica a 34 quilômetros daquela foto do meio ali, onde tem aquelas estruturas que são petroglifos, são marcas que deixadas pelos índios ali, primitivos da região, e que o interessante é a semelhança do objeto observado pelo senhor Jorge Tibiriçá de Medeiros, em 2012, perto da Cachoeira de Tiquira, em Formosa, em Goiás, e as estruturas pré-históricas. A gente pode passar o próximo. Aí tem outras estruturas parecidas com aquela, uma ali em Pilar de Goiás, na Bahia, duas, uma ali perto de Lençóis, na Gruta do Sol, e lá em cima a gente tem mais algumas estruturas, na parte de baixo aquele redondinho, que é em Formosa, e em cima eu coloquei, destacado ali em vermelho, uma estrutura discoidal, com, parece, 3 janelinhas, vocês estão vendo? É muito clássico, por exemplo, às vezes a pessoa vê um disco voador, alguma coisa que tem janelas, ele faz aquela estrutura meia ovalada, em forma de disco, de prato, invertido, e faz as janelinhas, né? Então, coloquei assim como curiosidade, até para a gente passar uma fase, sair dessa fase da ufarqueologia e aí avançar um pouco. Pode ir para o próximo. A gente passa para o ano aí de 1946, antes da era moderna dos discos voadores, né? Que a era moderna dos discos voadores iniciou-se dia 24 de junho de 1947, com aquele caso clássico do Kenneth Arnold, que viu no Monte Cascade, em Washington, 9 objetos em forma de píris voador, flying saucers, né? E aí até se popularizou na ufologia essa terminologia disco voador, píris voador, né? Mas, voltando aqui para 1946, tem esse caso muito interessante que aconteceu em 1946. Um senhor chamado Antônio da Silva Bezerra, ele viu um objeto pousar próximo ao cassino do Guarujá, que nem tem mais, lá no litoral de São Paulo. E desceu uma nave que tinha aquelas 3 luzinhas, está vendo? As 3 janelinhas, formato de disco voador, isso em 1946. Esse aí é o croquis que ele fez na época, e ele acabou cedendo para os pesquisadores lá do Google. E o interessante é que, de dentro dessa estrutura estranha para a época, 1946, desceu seres de quase 3 metros de altura, quase 2 metros de altura, com 3 dedos nas mãos, e ele tinha um formato humano no corpo, mas o rosto ele era semelhante ao dos felinos, a um gato. E isso impressionou. Nas mãos ele tinha uma varinha também, luminosa. Agora, onde que eu quero chegar com isso? Eu estou relatando para vocês um fato que aconteceu antes da era moderna de discos voadores, que certamente tem relação com o fenômeno OVNI, mas que traz aí uma tipologia de ser totalmente estranha. Mas, quando eu recebi esse caso, eu coloquei ele na prateleira, porque é uma coisa muito inusitada, muito diferente. Mas, ao longo dos anos, eu descobri que essa tipologia é uma tipologia mais comum do que se imagina. Próximo. A tipologia normal, ela traz vários tipos de seres, mas esse tipo de felino ele não é apresentado nas tipologias clássicas, ou mais conhecidas pela ufologia brasileira. Próximo. Mas, ao longo dos anos, eu descobri, por exemplo, que em 1972, só voltando um pouquinho antes, o que eu fiz? A partir do momento que eu soube desse caso de cara de gato, como a gente tem uma rede muito grande de ufólogos, eu lancei para eles e falei assim, você conhece algum caso onde teve alguma criatura parecendo ser humano com cara de gato? Vou procurar nos meus arquivos. Aí eu comecei a receber informações. Então, um dos primeiros casos que eu recebi foi esse da Argentina, de 72, que também são seres altos, de macacão azul, com corpo humano e cara de gato. Depois, o Tiago Tiquete, lá de Brasília, me passou alguns casos da década de 90, de seres também parecidos com os felinos. E, em 1996, a gente pegou um outro caso também interessante numa região de Poranga, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, onde a gente vai ver daqui a pouco algumas coisas interessantes também. E,
Em Sacramento, em Minas Gerais, também teve casos na década de 60, em 1969. Enfim, é uma tipologia que, pela quantidade de casos, pelo fato dela ter ocorrido em várias partes diferenciadas, com testemunhas diferentes, em épocas diferentes, podemos dizer, como uma novidade, que essa tipologia cara de gato ela deveria estar incluída junto lá com o tipo alfa, com o beta, com o gama, com esses seres mais conhecidos, porque não é um fato isolado. É um fato que, eventualmente, e em várias partes do mundo, já se identificou. Eu acredito que tenha mais casos. Se pesquisar, a gente vai achar mais coisas aí. Pode ir para frente. Aí vamos entrar lá no caso clássico da ufologia, 1947, dia 24 de junho de 47. Kenneth Arnold estava sobrevoando ali no seu aviãozinho, no motor, tal, e viu 9 objetos em forma de pires voador, né? Ali ele está segurando um desenho, que era aquele formato. Pode ir para frente. Foi capa de várias revistas, várias entrevistas, em vídeos, enfim. O assunto ele foi muito comentado na época, inclusive a Força Aérea pesquisou o caso dele, está ali um documento oficial da época, com um desenho, o depoimento dele, virou até selo, né, comemorativo, o caso de Kenneth Arnold, que é o que marca a era moderna dos discos voadores. Pode ir para frente. Todavia, durante muito tempo, esse caso foi tido como um caso ufológico. Foi um disco voador mesmo que apareceu. Só que, de uns tempos para cá, novas informações foram chegando e já há pesquisadores que acreditam que o Kenneth Arnold viu se tratava de um protótipo alemão. Certo? Próximo. Aí já é novidade. Então, seria o protótipo chamado Horten-Ho 229, tá? Que é aquele do lado ali. Ali estaria a estrutura do Kenneth Arnold à esquerda, à direita, o protótipo alemão, que era um armamento secreto que foi usado, inclusive, na guerra pelos alemães. Próximo. Aí, um pedaço desse Horten 9, que foi capturado também durante a guerra e que mostra a estrutura que, possivelmente, o Kenneth Arnold viu. Isso não invalida a ufologia, nada. Logicamente, a era moderna está marcada em cima desse caso, mas a gente traz essa novidade que pode ser que o Kenneth Arnold, o que ele viu, foi um artefato alemão. Construído, pode ter sido através de engenharia reversa, pegaram lá um disco voador acidentado e fizeram um disco voador terrestre. Tem um monte disso por aí. Estados Unidos, Rússia, tem feito muita coisa a respeito disso. Próximo. Então, a gente tem, por exemplo, desde a década de 40 até os dias atuais, alguns protótipos bem interessantes. Só coloquei 2 aí para a gente ilustrar. Então, o Avro VZ9V, 1949, que era um disco voador que funcionava com turbinas, tudo, fazia muito barulho, não tinha muita estabilidade no ar, mas já naquela época os Estados Unidos tinha isso. Como que ele conseguiu essa tecnologia? Provavelmente com aeronaves não terrestres acidentadas, e, através de um processo de engenharia reversa, você vai lá e consegue reproduzir mais ou menos o disco voador e vai construindo e depois vai aprimorando. Conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo tecnologias melhores, tipo a tecnologia stealth, que foi usada na Guerra do Golfo, em 1990. Ali, em 1980, o Cypher, esses UAVs que tem hoje aí, foi até usado nas manifestações de São Paulo, lá para filmar. Enfim, a tecnologia hoje está muito avançada, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que ficar atento, que pode confundir. Nem tudo que brilha no céu é disco voador. Já dizia o meu velho amigo Claudeiro Covo, falava que nem tudo que brilha no céu é disco voador, a gente tem que ficar atento. Próximo. Bom, agora vamos pular de 47 já para 57 direto. Um caso clássico. Quem ouviu falar na queda de um objeto, explosão em Ubatuba, em 1957, levanta a mão. Uma quantidade aí razoável de pessoas, mas muita gente nunca ouviu falar nesse caso. É um caso antigo, clássico da ufologia.
saiu em várias revistas. Então, o que aconteceu? Na Praia das Torninhas, em setembro de 57, um objeto veio se aproximando, explodiu, esses fragmentos vieram chegar na praia, o Exército e a Marinha foram lá, recolheram isso, alguns fragmentos recolhidos, próximo, foram parar na mão do Ibrahim Suede, depois o doutor Olavo Fontes, mais Coral e Jimmy Lorenzen, que era da APRO, investigaram isso, pegaram alguns fragmentos também, mandaram analisar em laboratórios lá dos Estados Unidos, foram analisados também em laboratórios brasileiros, próximo. Ali está um laudo assinado pela Luísa Maria Barbosa, deu como resultado 99,99% de magnésio puro. E o interessante é que a análise espectrográfica falava que o material passou por uma fusão unidirecional solidificada, que é uma espécie de fusão a frio, que, para 1957, não tinha. Essa técnica ela veio a ser desenvolvida no Brasil e em outras partes do mundo só em anos posteriores, só da década de 70 para frente. Por exemplo, a COSIPA, lá em Cubatão, hoje ela tem essa técnica. E aí ela orienta, ela orienta todos os cristais do magnésio numa determinada posicionamento. Pode passar para o próximo. Aí outras análises posteriores que foi feito desse material colhido da queda de Ubatuba. Uma delas foi feita na Universidade do Colorado, outra foi feita no Instituto de Tecnologia da Califórnia e outra foi feita na Universidade lá em Paris, na França. Todos confirmaram um alto grau de pureza de magnésio, todas as análises. Agora, onde estarão os fragmentos hoje? A gente sabe que alguns fragmentos foram para o Exército, outros para a Marinha. Mas eles vão liberar isso para a gente? Não. Dificilmente não. Mas, próximo. Aí vem a novidade. Alguns documentos americanos liberados recentemente já falam a respeito do caso de Ubatuba, lá, Ubatuba Beach, Praia de Ubatuba, 1957. Alguns documentos do projeto Blue Book também falam alguma coisa a respeito dessa explosão. E, conversando com a Andrea Simondini, que tem um museu lá na Argentina, elas falaram que tinham um fragmento desse de Ubatuba, que receberam de um pesquisador que aposentou argentino, que tinha recebido de um pesquisador brasileiro. Então, elas têm um fragmento preservado deste caso. Próximo. Aí, as argentinas, a mãe e a filha, Simondini, elas têm um museu chamado Vision OVNI, na Argentina, na província lá de Entre Rios, e lá estão uns fragmentos que elas dizem que seria do objeto de Ubatuba. O que seria interessante era convencê-las a pegar uma lasquinha desse material e fazer uma nova análise para ver se realmente dá 99,99% de magnésio, de concentração de magnésio, que aí estaria provado que, de fato, é um fragmento real deste fato bem interessante. Então, a novidade é essa, que existe ainda esse fragmento, mas não em solo nacional, lá na Argentina. Mas o próprio Gevaer tem bastante contato com a Simondini lá, poderia, de repente, conseguir, Gevaer, falar com elas para ver se elas arrumam um pedacinho e mandam analisar de novo, porque elas não fazem. Falou que não faz. Elas não quiseram dar. Então, um americano tentou oferecer uma caminhonete em troca, elas não quiseram dar, mas está lá. Pelo menos trouxe as fotos aí, que elas me passaram por e-mail, para que os senhores vissem esse fragmento, esse suposto pedaço de Ubatuba. Próximo. Não só esse caso de Ubatuba, de 57, mas existem vários outros casos de quedas de objeto em solo brasileiro em 57. Por exemplo, em Leme, nesse documento norte-americano aí, ele fala a respeito, que é um caso que a ufologia brasileira não pesquisou e não ficou nem sabendo, mas que os militares pesquisaram em solo brasileiro. Próximo. Em 57, nós tivemos também... Deixa eu só abrir uma água aqui.
Mas, assim, eu queria brindar vocês com bastante informação, bastante coisa legal, para vocês saírem daqui assim, com bastante bagagem. Então, um caso conhecido na ufologia, quem conhece esse caso aí? Caso Vilas Boas, a maioria, todo mundo conhece, né? Um caso que aconteceu em São Francisco de Sales, Minas Gerais, envolveu um lavrador, que ele foi levado para dentro da nave, quando ele estava trabalhando no campo, lá na roça, o objeto desceu, aí ele foi pego por umas criaturas extremamente fortes, foi levado para dentro da nave, e supõe-se, né, ele conta lá, que teria tido até uma espécie de uma relação sexual com uma suposta tripulante, que a gente não tem como afirmar que ela era uma extraterrestre, não dá para saber, mas era uma tripulante de feições, de uma tipologia um pouco diferente. É bem assim, humanoide, mas um pouco diferente. E esse caso ele foi reportado durante muito tempo como a primeira abdução no Brasil. Foi o primeiro caso de abdução. Todo mundo fala isso. Hoje eu vou mostrar para vocês que tem um outro caso que aconteceu antes. Próximo. Então, é o caso Vilas Boas, está ali o Vilas Boas com a esposa no Rio de Janeiro, quando ele veio passar por alguns exames também, o doutor Olavo Fontes, um advogado conhecido, ele pesquisou esse caso também, ele tinha umas manchas que ficaram no corpo depois do contato. Ele também chegou a observar dentro da nave uma inscrição diferenciada de uma linguagem que ele não entendia. Então, é um caso bem clássico, bem conhecido. Próximo. Qual que é a novidade? Algumas pessoas até sabem, mas o Vilas Boas ele foi levado aos Estados Unidos para reconhecer outras escritas em outras naves. Foi levado para uma base e lá ele foi levado para ver certas escritas. Segundo o Vilas Boas, ele disse que olhou lá, disse que não era parecido com o que ele tinha visto no Brasil. E depois teve uma segunda vez que ele foi chamado novamente para ir para lá, mas ele já estava de idade também, aí ele não quis ir. Ele pegou e recusou e não foi. Mas teve esse lance aí dele ser levado aos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele olhar naves que foram capturadas pelos militares norte-americanos e que tinham inscrições também, e os americanos estavam interessados em saber se aquelas inscrições que tinha na nave que eles capturaram era a mesma coisa que ele tinha visto em 16 de outubro de 1957 aqui no Brasil, em São Francisco de Sales. Próximo. Então, a primeira abdução, agora mostrando para vocês, trazendo, não seria esse caso do Antônio Vilas Boas. Tem um outro caso que a gente, inclusive, esteve no dia 21, 22/7/2010, lá em Campinas, entrevistando a própria testemunha, que é o senhor José Florencio, aquele senhor de cor, ali à direita. E, durante essa entrevista, estava o professor Carlos, lá de Campinas, Pablo Villarrubia, que é consultor da revista UFO, e é um escritor espanhol, e eu e mais o abduzido, que é o José Florencio. Próximo. O caso dele teria acontecido em Campinas, São Paulo, em 1931. 1931. Né? Antes da era moderna dos discos voadores também. Aí está o desenho do objeto que ele teria feito. O caso foi pesquisado na época por um pesquisador já falecido, chamado Cataldo Bove. Tá? Próximo. O ser que ele viu seria o primeiro aqui, ó, 1971, Campinas. Ali é o croquis do ser, como que ele estava vestido. Tinha umas antenas também no capacete. E aí eu coloquei um comparativo interessante para mostrar que esse tipo de ser que foi visto pelo José Florencio, lá em Campinas, em 1931, também tem um caso clássico, o caso Tiago Machado, foi pesquisado pela FAB, pelo Cioane, em 1969, que aconteceu em Pirassununga, que é muito parecido. Inclusive, aqueles detalhes no braço é parecido nos dois casos. E, no caso da Operação Prato, 1977, no norte do Brasil, especificamente Chapada das Mesas, no Maranhão, também tem um ser lá com capacete, antena no capacete, e a vestimenta tem aquelas marcas, ou insígnias no braço. Então, casos de épocas diferentes, com seres
aparentemente da mesma tipologia atuando aqui no nosso país. Próximo. Aí o José Florencio, novamente, com o jornal da época, contando o caso dele. O interessante é que, no caso dele, ele foi abduzido, passou por uma série de experiências, e depois ele voltou e teve algumas feridas, alguns hematomas nas costas, no corpo, e ele ficou internado no hospital, que a mãe dele era lavadeira lá, então facilitou as coisas. Tá? Então, é um caso bem interessante. Esse aí também daria umas 2 horas, só a palestra do caso. Eu tenho tudo em vídeo gravado também, o depoimento dele, os detalhes, mas só para mostrar para vocês essa novidade que a primeira abdução no Brasil, 1931, e não o caso de 1957, do Antônio Vilas Boas. Próximo. Outro caso clássico, Trindade, polêmico também, daquelas fotos feitas pelo Almiro Baraúna no dia 16 de janeiro de 1958, a bordo do navio Almirante Saldanha. Eles estavam indo numa missão, Ano Geofísico Brasileiro. Naquela época era o... Como que chama aquele presidente? Juscelino Kubitschek. E o Almiro Baraúna teria tirado essas fotos, algumas pessoas teriam visto um objeto em cima da ilha de Trindade, caso de 58. Pode ir para frente. Vários jornais da época, revista Cruzeiro, relataram esse caso. A própria revista UFO também trouxe várias informações recentes a respeito do UFO em Trindade, alguns depoimentos. Tal. Próximo. Ali está a sequência das fotos tiradas pelo Almiro Baraúna, uma sobreposição de fotos. Ali a trajetória que o objeto tinha feito. Só que ficou aquela polêmica. As fotos do Baraúna é verdadeira, é falsa. Alguns parentes vieram falar que ele tinha trucado as fotos, outros já defendem, falam que não é, não é. Os militares, a Marinha, não libera toda a documentação a respeito desse fato, apesar que tem o SIC hoje, né, Serviço de Informação ao Cidadão, você pode pedir as coisas lá, mas os caras ficam enrolando e não resolve muita coisa, liberam as coisas a conta-gotas, é muito complicado, os ufólogos têm pedido aí, mas têm sentido essa dificuldade na pele. Próximo. E o que pesa contra, nesse caso, a polêmica? Né? O Almiro Baraúna, antes de 1958, tinha publicado na revista Mundo Ilustrado como você faz para montar, fraudar, fazer uma montagem de uma foto de um disco voador. Está ali a matéria do Mundo Ilustrado. Quer dizer, ele já tinha feito isso. Aí, isso pesou bastante contra. Será que o Almiro Baraúna fraudou? Porque um dos militares, o Bacelar, que estava dentro do navio, ele disse que, quando foi reveladas as fotos, ele chegou a olhar os negativos, mas não viu nada lá. Depois o Baraúna levou para casa, depois apresentou os negativos, ampliações e tal, e aí aparece o objeto. Então, ele poderia ter feito alguma montagem, alguma trucada? Poderia. Ele sabia essa técnica? Era um cara especialista? Era. Ele já tinha feito uma matéria na revista Mundo Ilustrado, mostrando como fraudar? Tinha. Então, isso é uma coisa que pesa contra. Mas tem alguma coisa que pesa a favor de que alguma coisa foi vista. Próximo. Eu conheci essa pessoa aí, que é o Amilar Vieira Filho. Ele foi funcionário do Banco do Brasil, eu trabalho no Banco do Brasil ainda. Na época, ele trabalhava na Cassex. E aí a gente chegou a conversar algumas vezes. Interessante que o Amilar chegou a falar para mim que ele viu o objeto, um objeto cinza, né, que estava andando, um objeto luminoso. Quando ele parava, ele via a cor acinzentada. Às vezes aumentava a luminosidade, às vezes diminuía. E ele voou por cima da ilha, o Pico do Desejado, depois por cima da ilha, e desapareceu. Só que o que ele me falou que eu achei bem interessante? Ele falou que o que ele viu é diferente do que aparece nas fotos do Almiro Baraúna. Então, eu falo assim, que eu vi,
Mas o que está na foto do Almiro Baraúna não é o que eu vi. Mas eu também não vou falar se a foto dele é verdade ou não. Eu não entendo disso. Entendeu? Então, tem esse depoimento. Ele, infelizmente, faleceu alguns anos atrás, com uma bala perdida lá no Rio de Janeiro. Mas ele é uma testemunha que viu alguma coisa naquele dia, independente do que aparece nas fotos do Almiro Baraúna. Próximo. Os documentos americanos liberados, eles dizem que é falso, que as fotos do Almiro Baraúna são falsas. Eles analisaram e chegaram à conclusão que são falsas. Próximo. Independente disso, vários outros documentos americanos também liberados mostram que alguns outros militares da Marinha já tinham visto o fenômeno antes do fato, antes das fotografias, e, posteriormente, alguns meses depois, o fenômeno também voltou a aparecer e ser testemunhado por outras pessoas da Marinha, lá em Trindade, e também a bordo de embarcações. Aí está dois documentos, um da Marinha e um outro lá, norte-americano também, que mostram que o fato foi bem pesquisado, foi liberado as informações para o governo norte-americano. O governo brasileiro tem esse interesse de trocar informações com o governo norte-americano desde longa data, desde a década de 40. Né? Esses aí, por exemplo, são da década de 50, 1958. Próximo. Outra novidade, poucos documentos, que nem eu falei, estão sendo liberados pelo SIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, com base numa lei aí que você tem que liberar as informações. Aí você pede lá, já estão liberando algumas coisas a respeito de Trindade. Próximo. Agora, o que a gente conseguiu, não está atrelado ao caso de Trindade, a não ser pelo fato de que esse caso que a gente conseguiu, ele aconteceu, o Trindade foi em janeiro de 58, isso aí foi 4 meses depois, no dia 31 de maio de 58. E ali é uma folha do livro de quarto do navio Almirante Saldanha, onde alguns militares próximos relatam o avistamento. Olha lá, navio Escola Almirante Saldanha, dia 31 de maio de 58, foi classificado como reservado, um fato que aconteceu depois. Próximo. E fala ali, avistado um objeto aéreo não identificado. Foi visto por várias pessoas, Geraldo Augusto, Márcio de Faria, Miguel Cury, além do Pedro Steinhagen, filho, que era o primeiro tenente lá. Isso ficou registrado no documento que a gente conseguiu agora liberar através do SIC. Como que nós conseguimos? Dá para voltar umas 2 telas? Nós conseguimos por causa desse livro, que foi escrito por um militar, e é um livro da Biblioteca do Exército e que conta algumas coisas a respeito do caso de Trindade e fala a respeito desse caso que aconteceu no dia 31 de maio de 58, posterior, no mesmo navio. E naquela região eles viram um fenômeno ufológico. Próximo. Vamos pular agora a mais algumas quantidades de anos, vamos para a década de 60. O caso Tiago Machado, que eu até comparei ali com o caso do José Florencio, de 1931, que era o mesmo tipo. O caso Tiago Machado, ele é o caso número 28, pesquisado pela FAB, Força Aérea Brasileira, através do CIOANI, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIOANI. E esse CIOANI, ele tinha à frente o brigadeiro José Vaz, lá do 4º Comar. Operacionalmente, era o major Zani de Mello, que pesquisava, e eles pesquisaram esse caso bem interessante em Pirassununga, em 1969, no dia 6 de fevereiro de 1969, onde o Tiago Machado teria tido um contato com a nave e com os seres que paralisaram, deram um tiro na perna dele, enfim, tem todo um aspecto interessante. E o objeto deixou uma marca no chão. Próximo. Essa marca, né, com os buracos ali, essas fotos preto e branco é o que os ufólogos hoje têm por aí. Ninguém tem um material assim de melhor qualidade. E eu, alguns anos atrás, com a minha esposa, a gente foi em Blumenau, Santa Catarina, conseguimos reaver o material de um pesquisador pioneiro, inclusive vai sair uma matéria na revista do Gevaer
sobre a Operação Prato, em breve, e depois eu estou já escrevendo uma outra, viu, Jevaé? Sobre esse negócio aí de um material que a gente conseguiu de um pesquisador pioneiro da ufologia, que ele não era brasileiro, que ele trocava informações lá fora também, e o material dele, ele morava lá em Blumenau, a gente conseguiu reaver todo esse material, um material rico, e aí eu vou mostrar para vocês fotos coloridas desse caso, do caso do Tiago Machado, coisa que ninguém tem. Então, a novidade é essa. Próximo. Antes, porém, da gente ver as fotos coloridas, também foram liberados alguns documentos do caso em inglês. Ou seja, muitos casos do Cioane, o próprio major Gilberto Zani de Mello, que era o comandante operacional do Cioane, me falou, numa entrevista na casa dele, que eles vertiam todos os relatórios para o inglês e mandavam para os Estados Unidos. Isso está lá em algum lugar. Algumas coisas estão vazando. Esse é do caso Tiago Machado. Está aí os croquis, todas as anotações em inglês. Tá? Próximo. E comprova também esse intercâmbio. Aí as fotos coloridas inéditas do local do pouso, feita por esse pesquisador, lá de Blumenau. Próximo. Um outro caso, pesquisado pela Força Aérea Brasileira, um caso de pouso também. A Força Aérea pesquisou vários casos de pouso. É o caso de pouso de Ibiúna, de 69, acontecido com o senhor Caneco, aquele japonês que está sendo entrevistado pelos militares ali. Ali está o tenente Carvalho e tem um outro tenente médico ali que fica analisando o psicológico. Naquela época, em 69, ele ficava olhando o psicológico das testemunhas para ver se a pessoa não é louca, não é meio pirada aí, porque está falando que viu disco voador, viu pousar e tudo mais. E esse caso de Ibiúna, acontecido no dia 7 de junho de 69, ele é interessante que ele tem farto material, tem relatório, tem fotos, tem slides do local, tem os croquis coloridos, tem os desenhos do objeto avistado. Próximo. Aí, ó, algumas fotos do local, os croquis coloridos. Próximo. Agora, os militares, naquela época, eles não atentaram para um fato. Como a sociedade da época era machista, então o que elas fizeram? Entrevistaram só o senhor Caneco. Só que as testemunhas foi o senhor Caneco, a esposa dele também, que é a dona Kyoko, aquela que está ali no meio. O seu Caneco, aquele lá em cima, que já tinha falecido. Eu e a minha esposa fomos até Ibiúna, algum tempo atrás, e repesquisamos o caso. E o que acontece? A Força Aérea se ateve apenas ao pouso, à marca física. Só que, conversando com a dona Kyoko, ela, inclusive, tinha o binóculo da época, de 69, e ela falou, olha, quando nós olhamos aquele objeto que estava pousado no campo de beisebol, nós vimos seres se mexendo dentro daquele objeto. Ou seja, eles viram seres. Só que isso não tem nos relatórios oficiais militares. Nós só descobrimos através da repesquisa do caso, onde nós conversamos com a dona Kyoko, com o filho dela que esteve no local e viu as marcas também. Então, é muito importante que a ufologia faça isso também, repesquise os casos, porque, às vezes, vem à tona detalhes que estavam obscuros ou que não foram atentados pelos ufólogos que fizeram aquela investigação inicial. E foi o que aconteceu nesse caso. A novidade é que, além do pouso, foi visto seres também dentro da estrutura. A repesquisa a gente fez em 2008. Próximo. Agora vamos pular para a década de 70. Aí. Operação Prato, um caso bem conhecido de todos, todo mundo já ouviu falar em Operação Prato. A revista UFO tem dado bastante atenção a esse fantástico material coletado pelo 1º Comando Aéreo do Pará, e que teve à frente, durante 3 meses, o coronel Urangê Holanda, e naquele cantinho de lá, o sargento Flávio, que fez a maioria das filmagens Super 8, 8mm, 16mm, e também tirou mais de 500 fotografias. Foi muito material. Embora o que está sendo liberado para nós, para a comunidade ufológica,
muito pouco, ainda só a pontinha do iceberg. Muitas coisas boas ainda não vieram à tona, nem os vídeos, muitas fotos nítidas também não vieram à tona, mas aos poucos também a gente vai garimpando e vamos conseguindo botar a mão em algumas coisas que vocês vão ver aí. Então, mais de 500 páginas de documentação foram geradas, né, com croquis. É muito interessante esse caso. O que era a Operação Chupa-Chupa? Só para dar um resumo. Eram luzes que vinham, jogavam foco de luz em cima das populações ribeirinhas do Pará, do Maranhão, e sugavam, extraíam pequenas porções de sangue, de material líquido, junto com o sangue das testemunhas. As pessoas ficavam fracas, tinham náuseas, dores de cabeça, e a gente sabe até que houve até 2 pessoas que vieram a óbito, provavelmente não por causa do fato, mas porque também já era meio fraca de saúde, alguma coisa assim, e deve ter piorado com a situação. Mas a maioria não faleceu, mas tinha paralisia, tinha náusea, né, ficava fraca durante um tempo, e algumas levaram as sequelas por muitos anos. Só para ter uma ideia da Operação Prato. E isso aí, esse fenômeno assolou aquela região do Belém do Pará, Maranhão, depois partiu para o Amazonas por bastante tempo. Próximo. O que eu vou trazer de novidade, né? Porque a Operação Prato também é bem amplo. Documentos oficiais foram liberados pela FAB, alguns, mas tem muitos que estão faltando. Tem alguns que já estão na mão dos ufólogos, mas a Força Aérea ainda não liberou. Estão faltando as fotos e os vídeos Super 8 e 16 milímetros. E os vídeos, a gente ficou sabendo através de um amigo que eu tenho lá em Brasília, militar, que os vídeos ilegalmente foram reclassificados novamente e então só estarão liberados para a população em 2027. Tá? É uma sacanagem total da Força Aérea Brasileira. Aí algumas fotos, inclusive esta daqui, ó, essa foto aqui, se vocês olharem, pode procurar na ufologia, vocês não vão ver essa fotografia em lugar nenhum, porque os militares não liberaram. Isso é novidade. Próximo. Houve continuidade da Operação Prato após 1977. Essa é uma palestra que eu vou estar dando lá em São Paulo e também vai ser objeto de um artigo que eu fiz para o GEVAER falando a respeito se houve continuidade. E houve continuidade, sim. O Irangê pesquisou de setembro até dezembro de 77, depois fez algumas investigações até 79, de cunho particular. E nós, levantando aí alguns documentos, algumas coisas, e conhecendo alguns outros militares, descobrimos que o fenômeno foi investigado até 1983. Nós conseguimos documentos de 79, de 81, de 82, coisa que não foi liberada pela Força Aérea ainda. Tá? Então vai estar. E ali a trajetória, saindo do Maranhão, passando por Belém, entrando para dentro do estado do Amazonas, indo até o finalzinho, quase na divisa da Venezuela lá. Então ele fez essa trajetória, um fenômeno inteligente também. Tá, detalhes, maiores detalhes, próximo. A gente vai estar mostrando aí na revista UFO, na 103, aí logo vocês vão ter mais informações. Coloquei só 2 documentos, 1979 e 1982. No documento de 1982, fala, inclusive, de envolvimento de militares americanos. E o Irangê, logicamente, em 82, já não estava nem na jogada mais, ele já tinha sido colocado de escanteio. Ou seja, tudo indica que militares brasileiros, sob comando de um outro grupamento americano, já estava pesquisando, dando continuidade ao fenômeno da Operação Prato, e já indo para as terras amazônicas, ali, né, adentrando para Manaus, Manacapuru e indo lá para dentro. Mas aí mais detalhes logo vai ter na revista UFO a respeito dessa Operação Prato, da continuidade aí. Fiquem ligados que tem muito caldo ainda para ser gerado a respeito da Operação Prato. E aí eu quero ver como é que os militares vão ficar, que aí eles vão ter que liberar.
porque as coisas estão vindo à tona, e eles vão ter que liberar. Porque se não liberar, está escondendo. A gente sabe, está escondendo. Mas, tem que cumprir a lei. A lei fala que tem que prender o cara, mas eles não prendem, entendeu? Então, a lei não vale de nada, mas a gente tem que tentar. A gente tem que brigar, usar os recursos que tem e tentar liberar a informação, porque o público tem o direito de saber. Próximo. Agora vamos para a Noite Oficial dos OVNIs, 19 de maio de 1986, o caso clássico também, envolvendo a aeronáutica brasileira. 21 objetos não identificados invadiram o espaço aéreo entre Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos, fizeram uma festa, foram detectados em radares, mandaram caças de interceptação, Mirage F-5, partiu lá da base aérea de Santa Cruz, e não conseguiram nem chegar perto. Tal. A gente sabe que teve um militar que chegou, inclusive, a colocar um desses objetos voadores não identificados em Judite, ou seja, ele travou, se ele tivesse autorização para disparar contra o objeto, ele atingiria o objeto. Mas parece que o objeto também era inteligente, percebeu que estava ali em Judite e, rapidamente, ele ganhou velocidade, foi em direção ao Oceano Atlântico e desapareceu. Desse caso, já foram liberados alguns documentos norte-americanos, por exemplo, Departamento de Defesa, mostrando ali uns telex trocados entre Brasília, Estados Unidos, próximo. O brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima veio a público na televisão, colocou os controladores de tráfego aéreo, os pilotos, tudo para falar a respeito. Perseguimos, aconteceu, foi detectado tal, daqui a pouco a gente vai liberar a documentação. Passaram-se 10 anos, não liberaram nada, só ficavam com historinha, falando que eram anomalias magnéticas, os plots nos radares eram anomalias magnéticas, e agora, mais recentemente, liberaram, com essa lei de liberdade de informação brasileira, aí foi liberado o relatório. O Osiris Silva, ex-presidente da Petrobras, ele chegou a escrever aquele livro, à direita ali, e, quase no finalzinho do livro, ele conta o relato também que ele viu, junto com o comandante Alcir. O Telex norte-americano fala que 3 tipos diferentes de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. A ufologia brasileira se pegou muito no caso de 19 de maio. Quando foi liberada a documentação, próximo, se descobriu que não só 19 de maio teve uma grande onda, mas dia 20 de maio também teve. Tão importante quanto a de 19 de maio. Se você pegar lá os documentos, vocês vão ver que tem informações a respeito disso que a ufologia brasileira não sabia. Outra coisa interessante, alguns anos atrás, eu tive num evento realizado pelo coronel Ariel Sanches, lá do CRIDOVNI do Uruguai, o Gevair estava lá também, e eles chegaram a comentar que, na época de maio de 86, eles chegaram a trocar correspondências com a FAB, porque alguns desses objetos atravessaram a fronteira para o Uruguai, então eles queriam saber. Como eles já tinham esse CRIDOVNI, que é uma comissão que investiga OVNIs da Força Aérea Brasileira desde 1979, então eles queriam saber mais detalhes, trocaram algumas informações com o governo brasileiro, com a Força Aérea Brasileira, a respeito desse caso. Próximo. Outra novidade aí, que eu já tinha falado, que no dia 20 de maio houve uma outra onda tão importante quanto o caso de 19 de maio. E um outro detalhe também que pouco sabe é que alguns desses OVNIs que foram perseguidos, eles se deslocaram para a Chapada Diamantina, na Bahia, que é uma área também que tem bastante incidência ufológica, e desapareceram por lá. E os vídeos que foram realizados pelas naves de interceptação Mirage F-5 também foram reclassificados. Então, só em 2036. Isso aí a gente ficou sabendo também. Porque, assim, de um lado da aeronave militar da FAB, eles tinham armamento para atirar. E, do outro, eles tinham câmeras filmando. Inclusive, esses filmes foram passados na escola de especialistas lá de aeronáutica de Guaratinguetá. Na década de 90, os filmes foram passados, algumas pessoas lá viram alguns militares, alguns civis, e eram luzes, tá, que foram filmadas, mas tem
Também tem as filmagens de 19 de maio de 86 que os militares estão escondendo. Próximo. Agora vamos pular para 1990, o caso de Poranga. Quem já ouviu falar no caso de Poranga? Olha, quase ninguém. 2, 3, porque é velho, né? 1990, o Grupo Ufológico de Guarujá pesquisou essa região, junto com outros ufólogos também. É uma área de grande incidência ufológica. O fenômeno foi feito algumas matérias, divulgado na revista UFO também, em algumas outras revistas de circulação nacional e internacional, jornais, foi apresentado em congressos nacionais e internacionais. Próximo. A gente vai saber um pouco o que é isso. Poranga é uma cidadezinha no Vale do Ribeira, tem muitas cavernas, lá tem, catalogada pelo PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, mais de 300 cavernas. E objetos voadores não identificados são vistos entrando dentro de cavernas, saindo, sobrevoando a região, seres são avistados lá, então é uma loucura. Você chega lá na cidade e pergunta para qualquer matuto, para qualquer morador da região, ele vai falar que já viu alguma coisa, já viu alguma luz, já viu algum objeto, já viu alguma coisa pousada, já viu algum ser diferente, algum ser luminoso, já viu a Mãe do Ouro, já viu o Boitatá, enfim, começa a levar também para o lado folclórico. Então, haveria uma base ufológica em alguma caverna da região? É uma coisa que a gente tenta pesquisar e provar. Até agora a gente não provou, mas provavelmente tem alguma coisa por ali, porque a incidência do fenômeno ele acontece desde a década de 40. O primeiro caso que a gente pegou lá, 1941, na região. Próximo. Então, mais de 300 cavernas no PETAR, registrada pela Sociedade Brasileira de Espeleologia. Muitos guias já viram o fenômeno. Vamos para frente, a gente vai ver algumas fotos tiradas lá também. Aí, dezenas de testemunhas, pessoas simples que já relataram fenômenos impressionantes naquela região. Casos de abduções, seres, enfim, tudo que tem direito. Próximo. Aí a região, no Mirante do Alto da Boa Vista, no Vale do Betari, a 25 quilômetros de Poranga, onde aparecem os enigmáticos avistamentos. Próximo. Aí algumas fotos tiradas em várias épocas pela nossa equipe de pesquisa, ali tirado pelo Jamil Villanova, em 91, em 95 também pelo Jamil Villanova, foram feitas muitas vigílias nos anos de 1990 até o ano 2000. Próximo. A gente só vai ver algumas, tá? São dezenas de fotos. Mas ali de 95, de 99, próximo. 99, em cima do morro, aquela luzinha branca é uma estrela, que é uma estrela de grande magnitude, e aqui é uma sonda bem no topo do morro. Ali um outro objeto também com cauda, no ano 2000, parecido àqueles cometas também, lá na região, próximo. Então, por que os OVNIs se manifestam nessa região? Vale a pena conhecer lá, tá? Porque a gente acha que as bases serviriam de esconderijos. O local é bem ermo, né? É dentro do PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. O local é onde se encontra também bastante minério, ouro, prata, chumbo. Tem algumas mineradoras lá que ainda extraem, algumas já desativaram. Próximo. Recentemente, qual que é a novidade? O programa lá do Balanço Geral, em 2008, teve na região e filmou esse fenômeno lá também. Nós também filmamos em 91. Próximo. Aí o fenômeno que foi filmado pelo Balanço Geral, tá, em 2008, próximo, mostrando a continuidade do fenômeno. Esse aí é um outro garoto, chamado Pedro Henrique Slompo, lá da região, que ele também fotografou o fenômeno lá do outro lado da serra, que é a serra entre Apiaí e Itaoca. Mas é a mesma região ali. Próximo. Isso já em 2011. E, recentemente, no dia 29 de maio até o dia 2 de junho de 2013, deste ano, nós estivemos lá fazendo uma nova investigação. Eu, meu cunhado Joseph, a minha esposa Margarete, a esposa dele, a Mari, o Jamil Villanova. E nós entrevistamos várias testemunhas que disseram novos casos que aconteceram lá na região. Próximo. Inclusive, o Salatiel, que é aquele ali que está dando entrevista para mim, que teria visto um ser luminoso azul. E ele falou, só estou contando para você porque a Nilva, que é guia, também viu. Pode perguntar para ela que ela também viu
próximo do lugar onde eu vi. A mesma coisa. Por isso que eu tenho coragem de falar para você. Próximo. E aí o local, a gente acabou fazendo algumas vigílias novamente no local. A gente percebeu lá que a prefeitura aplanou um determinado morrinho lá, dando uma estrutura melhor para aquelas pessoas que querem ir lá e passar a noite, de repente, fazer uma vigília. Próximo. Aí a gente já se preparando para a vigília, com as câmeras fotográficas, tudo. Próximo. E aí nós fotografamos no dia 1º de junho de 2013 esse fenômeno. Meu cunhado fotografou bem ali no meio da serra uma evolução de uma bolinha, uma coisa que a gente não sabe, no meio do matão lá, próximo. E fotografamos também aquela luz azul e uma luz vermelha que nós não sabemos o que é. Além de fotografar farol de carro, outras coisas lá que a gente já está acostumado com a região, sabe? Tem antena, tem umas luzes verdes, né, Margarete? Que é de luz mesmo. Mas aí a gente já conhece muito bem onde que tem estrada, onde tem isso, onde tem aquilo, para justamente descartar tudo aquilo que não se trata de fenômeno estranho, que é realmente explicável, uma coisa convencional, um farol de carro, alguma coisa assim. Mas isso aí foi uma coisa estranha que a gente viu, inclusive, de forma isenta, a gente passou esse material para um outro pesquisador fazer análise para depois nos dar a análise desse material. Agora, o mais impressionante eu vou mostrar agora para vocês. A gente estava fazendo o levantamento da região, tirando foto dos morros lá e tudo mais, e numa das fotos que nós batemos da paisagem apareceu um negócio que a gente mandou analisar, ainda a gente não tem o resultado, mas essa semana o Joseph, meu cunhado, falou que parece que ele já vai me passar o resultado. Vou mostrar para vocês. Foi de dia, tá? Próximo. Que é isso aí. Então, a gente estava fotografando, saiu aquela luz estranha, redonda. Geralmente, que a gente vê pássaro, tem asa, tudo, e tem um formato característico. Esse negócio é bem redondo mesmo, é muito estranho. E a gente não viu. Isso a gente não viu. E está numa área onde muitas pessoas relatam que fenômenos estranhos aparecem. Tá? Então, a gente não chegou a ver esse fenômeno, a gente mandou analisar, até para ver o que é, porque a gente não viu. Tá? Mas é um negócio estranho, diferente. Foi uma sorte tremenda. Isso foi no dia 1º de junho. Próximo. Oi? Risco na vertical? Eu acho que é da tela, não é? É da tela. Ó. Tem nada a ver. Olha lá, em todas tem. Ó. Então, a dica, ó, visite Poranga, desfrute suas belezas, faça uma incursão em caverna, que é muito legal lá para fazer caverna, o boia cross também, e reserve uma das noites, vai lá no Mirante, leva a sua câmera, filmadora, fotográfica, e se tiver sorte lá, você vai pegar também, porque o fenômeno ó, é antigo, e é muitos anos que a gente vai lá, e de vez em quando a gente dá sorte. Tá? Próximo. Caso Varginha. Quanto tempo que eu tenho ainda, só para saber? Hã? Tá, então vou tentar correr. Caso Varginha. Todo mundo sabe aí, né? A imprensa divulgou bastante. Próximo. Um caso pesquisado pelo Birajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, aquela equipe toda, as meninas viram, todo mundo conhece, já viu alguma coisa a respeito de Varginha. Próximo. O que a gente tem de novidade do caso Varginha? Ali a gente tem uma simulação da segunda captura, e durante a segunda captura, próximo, a gente conseguiu um documento que foi classificado como documento 1, que fala a respeito de utilização de armamento para atingir uma das criaturas que era peluda. Tá? Então, tem ali uma parte de um documento que foi redigido, a gente não tem original, mas a gente está correndo atrás também para liberar algumas coisas a respeito de Varginha, está muito difícil. Próximo. Recentemente foi liberado um inquérito militar, próximo, e eles falaram que era um Mudinho, que é um cidadão lá de Varginha, mas na época das investigações de Varginha já tinha sido descartado que esse cara que tem problemas mentais lá, que não tem nada a ver com ET, que ele chama Luiz Antônio de Paula. Próximo. Tem algumas contradições do caso Varginha que é interessante a gente falar.
Para explicar a grande movimentação de militares na ESA, eles disseram que naquele dia tinha ocorrido recepção de novos recrutas, sendo que isso ocorreu na semana seguinte. Próximo. Para explicar a movimentação de caminhões do Exército em Varginha, disseram que os veículos foram enviados para a empresa Automaco, né, para balanceamento das rodas e alinhamento da direção, sendo que os veículos foram vistos no sábado, no domingo, na segunda-feira, sendo que no sábado e no domingo a empresa não tem expediente, está fechada. Próximo. Para explicar a movimentação no hospital regional, disseram que foi por causa da exumação do corpo de um jovem que se enforcou. Só que isso aconteceu depois, foi no dia 30/1/96. E não tem nada a ver o Exército, bombeiro, um monte de gente lá envolvido nesse negócio. Próximo. Hospital Humanitas, disseram que foi por causa da chegada de novos equipamentos utilizados em transplante do coração. Por isso que estava aquela movimentação toda. Mentira. Próximo. Para explicar a grande movimentação na Unicamp, né, que o ET foi levado lá para a Unicamp, em Varginha. Eles disseram que estavam acompanhando os estudos das ossadas dos mortos do Araguaia, sendo que as ossadas já estavam lá há 4 anos. Né, não chegou lá em 96, já estava há 4 anos. Estava desde 92. Próximo. Então, conclusão. Eu, particularmente, por tudo que eu vivenciei, eu acredito que Varginha Real foi vítima de um acobertamento militar. Não sei porque o Birajara Franco Rodrigues e o Pacatini sumiram de cena. Tá? Alguma coisa rolou, mas não sei. Eu sei que eles foram investigados nesse inquérito também, ficaram 4 horas dando depoimento para a ESA, que é para a Escola de Sargento das Armas. Na época, eu sofri também... fizeram ligações ameaçando essas coisas. Eu sei que alguns ufólogos também saíram de cena por conta de algumas coisas que aconteceram no caso Varginha. Então, é bem complicado, mas eu acredito que muita coisa ainda vai vir à tona. Próximo. Caso da queda de Tucano. Vamos só passar. É um vídeo que foi feito no litoral. Próximo. E o objeto passou e a asa do avião Tucano, da Esquadra da Fumaça, acabou saindo. O que a gente tem de novidade desse caso? Que um capitão da base disse que é impossível o Tucano perder a asa e não entrar em parafuso, não girar. Ele, imediatamente. E ele foi sustentado. Quem vê o vídeo vê que foi sustentado. Ou seja, uma força diferente sustentou aquela aeronave. Nós localizamos algumas testemunhas oculares, aquele garoto que viu o objeto pousado, levantou, dividiu em 3, e um foi na direção aonde estava tendo a Esquadrilha da Fumaça e aconteceu o acidente aéreo. E a FAB não libera os documentos através do SIC, apesar de a gente pedir. Próximo. Intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos. Desde a década de 50 que existe. Tem documento aí do projeto Blue Book, Departamento de Defesa, de um caso de 67 na base aérea de Canoas. Próximo. E, assim, de novidade, alguns documentos em inglês do caso de Crixás, que é um caso pesquisado pela Força Aérea, já está sendo liberado aí. Próximo. Outro caso de Lins também, casos em inglês estão sendo liberados, fotos dos militares brasileiros também, já foram liberados algumas coisas. Próximo. Então, mostra esse intercâmbio. Foto e filme de 1980 a 2000. Eu separei só uma foto aí, que antigamente a gente tinha fotos bem nítidas, eram feitos estudos, análises bem completas. Essa foi feita pelo Cifet-BI, foi dado como autêntico, essa foto tirada pelo Eliezer Sanches Correia, em Sumaré, em 1980. Uma foto bem nítida durante o dia. E inclusive, é relatado o caso naquele livro do Omar Bueno, e tem as análises também. A ufologia brasileira deveria voltar a esse tempo e fazer análises mais completas e disponibilizar isso para a ufologia. Próximo. Foto e filme 2001 em diante, a gente tem um monte de coisa que não tem nada a ver. Embu das Artes, pipa com LED, né? Próximo. UAVs, aparelhos, brinquedos, pássaros, erros de interpretação. Então, tem muita coisa que tem ocorrido aí que a gente tem que ficar prestando atenção, que nem tudo que brilha é disco voador. Próximo. Recentemente, a gente foi acompanhar também um vídeo que o Geraldo, lá do Balanço Geral, tinha feito. Ele achava que tinha filmado um OVNI, mas se mostrou como uma esteira de condensação apenas de avião.
Tá? Não tinha nada a ver com ET, com OVNI, nada a ver. Era uma esteira de condensação, embora a gente fez o laudo, tudo direitinho, disponibilizamos para ele, não publicou, não. Porque ele queria era só sensacionalismo. Próximo. Então, conclusão. O fenômeno OVNI ele é uma realidade. Para mim, particularmente, é uma realidade. Houve a intercâmbio de informações, mas não temos prova de como que ela se processa nos dias atuais. O acobertamento militar persiste, apesar de haver, na atualidade, a Lei de Liberdade de Informações e o SIC, para a gente retirar esses documentos. E a atenção dos pesquisadores deve ser redobrada, tendo em vista a modernidade, né, as fraudes crescentes e a alta tecnologia que a gente tem disponível atualmente, que pode, eventualmente, confundir. Próximo. E aí eu deixo o meu e-mail, agradeço, foi rápido, eu já estourei meu tempo, agradeço a atenção dos senhores e espero que vocês tenham absorvido pelo menos alguma novidade dentro desses casos que nós escolhemos para essa apresentação. Muito obrigado. A gente vai abrir para 2 perguntas. Pode ser que alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, assim, não é bem uma pergunta, mas eu só queria primeiramente parabenizar pela palestra. Todo ano eu vou para o Petar. E lá é muito engraçado que as pessoas, as que moram lá, a cada 10 pessoas, 9 que moram lá há muito tempo não têm coragem de entrar nas cavernas, justamente por causa dos boatos e dos relatos que as pessoas veem lá. Ela é formada por comunidades quilombolas e tal, e eles avistam muito, e as próprias pessoas que moram lá, de 10, 9 não entram nas cavernas, têm medo de entrar. Então, como eu disse, não é bem uma pergunta, mas também um convite, porque eu trabalho numa ONG chamada Clube da Árvore, e quem quiser entrar lá vai no Facebook da ONG. Nós estamos organizando uma viagem para lá, aqui de Araçatuba, indo para o Petar em novembro. Então, quem quiser conhecer, tiver a oportunidade de poder ir, entra nessa fanpage do Clube da Árvore e tem lá a postagem sobre a viagem, tá bom? E quem for fotografar, manda foto para a gente lá, para a gente analisar, tá? Sobre o caso Operação Prato, teve um desenvolvido, acho que era militar, que acabou ficando depressivo e se suicidou, não teve isso? Como? Um dos envolvidos na operação, que parece que era entrou em estado de depressão e se suicidou depois desse Isso, fato. então, o capitão, que era o capitão Uirangê Holanda, ele foi o chefe militar dessa operação durante o período de setembro até dezembro de 1977. Depois ele pesquisou até 79 de forma particular e, mais para frente, depois que ele deu entrevista para a revista UFO, contando tudo o que ele passou a respeito da Operação Prato, ele veio a se suicidar. E o que a gente sabe assim da família e tudo mais é que, de fato, ele se suicidou e ele já havia tentado suicídio uma outra vez. E ele já vinha num estado depressivo. Eu acredito até que o fato dele ter tomado a decisão de liberar essas informações foi justamente porque ele já estava decidido a se suicidar. Então, falou, vou liberar, vou passar todas as informações e depois eu me suicido. Entendeu? Porque ele estava realmente bem depressivo. Muitas pessoas ficam falando, não, mas por que o Uirangê não faria um negócio desse? Porque ele devem ter suicidaram-no, mataram ele, porque ele falou, mas eu particularmente não acredito nessa hipótese. Entendeu? Embora exista pressão, a gente sabe tudo isso, mas ele já estava aposentado, não tinha mais o que perder, e as coisas estão vindo mesmo à tona, os militares estão falando, ex-brigadeiros estão dando depoimento, então a liberação do fenômeno ela está ocorrendo paulatinamente, pouco a pouco. Amém? Bom, como a gente só teve uma pergunta, ele só fez um comentário. Alguém quer mais fazer uma pergunta? Com relação ao caso Varginha, foram 2 ufólogos que pesquisaram, né? O Ubirajara e o Vitório Pacatini. O Ubirajara foi chamado para prestar depoimento no inquérito policial militar, de repente virou a casaca, falou que não havia prova de ET lá, e hoje ele não acredita em extraterrestre. Fala que nada foi provado. O Vitório Pacatini sumiu, ninguém acha nem mais fumaça. Eu queria saber se vocês foram atrás dos familiares dele, porque não é possível uma pessoa desaparecer desse jeito. Onde está Vitório Pacatini?
Na verdade, os dois principais, o primeiro foi o Ubirajara, depois o Vitório Pacatini, sabendo do caso, foi para lá, ele era do grupo do Wilbrant Aleixo, e aí foram agregados mais 5 pesquisadores, que formou o grupo dos 7, que era o Ubirajara Franco Rodrigues, Vitório Pacatini, Claudeir Covo, já falecido, eu, Edson Boaventura Júnior, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Depois foi o Gevaer, se agregou, mais a Irene Granque, mais o Marco Antônio Petit, que inclusive chegou a filmar um dos militares. Enfim, teve uma galera bem grande de pesquisadores que pesquisaram conjuntamente esse caso. No caso do Vitório Pacatini, ele não quer falar mais, virou a casa, tem os motivos dele, a gente não sabe. O Vitório Pacatini, eu sei onde ele está no interior de Minas, está com uma empresa, está super bem, não sei onde ele arrumou dinheiro, entendeu? Mas ele está super bem, eu sei porque ele tem conta no Banco do Brasil lá também, então só que ele não responde e-mail, não atende celular e não quer mais saber, entendeu? E foi os dois que empunharam a bandeira de Varginha. Então, alguma coisa aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. Eu posso falar por mim. O caso do Varginha é autêntico, sim. Na época, seres foram capturados, naves acidentadas foram capturadas, foram levados para os Estados Unidos. Toda a operação de captura foi coordenada pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei. Estava presente o sargento Pedrosa, o tenente Tibério, o cabo Vassalo, o soldado Cirilo, o soldado Demelo, tinha o pessoal do bombeiro, entendeu? O Palhares lá, o coronel Maciel, enfim, estou falando aí o nome da galera toda que participou. Teve sim, entendeu? Foi capturado, alguns seres foram levados para os Estados Unidos, 2 seres, um vivo e um morto, foi levado para a Unicamp, o Badam Palhares, mais o Conradin Metz, um alemão, mais uma junta de médicos, cada um na sua especialidade, analisaram o ser vivo e fizeram a necrópsia no ser morto, entendeu? O vivo deram até alface para o bichinho lá, entendeu? Então, o negócio é sério, foi sério, algumas pessoas faleceram, Marco Elixerese, que era um militar, policial militar, faleceu, enfim. Eu não vou me alongar mais, porque o caso Varginha dá uma palestra de 4 horas, só para você ter uma ideia de tudo aquilo que a gente vivenciou, experienciou, testemunhas de credibilidade, casos e fatos concretos que aconteceram e que, infelizmente, hoje, alguns colegas que empunhavam a bandeira viraram as costas. Mas a ufologia é assim mesmo. Alguns colegas devem ter o seu preço, não sei. Eu tenho o meu preço também, só que nunca ninguém chegou ainda no meu preço. Entendeu? Enquanto não chegar no meu preço, entendeu? Eu vou continuar falando, entendeu? Porque a gente quer ver uma ufologia séria, uma ufologia transparente, onde vocês têm que saber o que está acontecendo. A revista UFO faz um trabalho de informação muito bom. Esses congressos organizados pelo GENE, pelo SESC, pelo INAP, é excelente, porque está divulgando. Vocês têm o direito de saber. Os militares não têm o direito de esconder. Embora eles tenham seus motivos. Né? O cobertamento militar existe porque tem alguns motivos. Nós entendemos, mas eu acredito que a população mundial está preparada para receber essa realidade. Até no Fórum Mundial Econômico foi discutido, né, a respeito da descoberta extraterrestre, o que isso impactaria economicamente no país, entendeu? Então, é bem interessante todas essas coisas, a gente tem que ter a mente aberta, mas ficar atento que, dentro do caso Varginha também, tem muita coisa podre, ou seja, tem muita coisa que não é, tem coisa que é, tem coisa que não é. Então, procure saber, veja com direitinho, passa um filtro, e aí você vai descobrir a verdade. Tá? A verdade, ela não está nem num extremo nem em outro. A verdade, ela está na mediania das coisas. Não está nem no extremismo por um lado, no extremismo científico, ou na loucura mística. Ela está no meio das coisas. Então, sigam por um caminho reto. Prezem pela verdade, que aí a gente vai ter uma ufologia séria nesse país. Que eu vejo, com muita alegria, que a gente já caminha por esse caminho, né, de seriedade, de liberação. E eu acredito até que a palestra do Gevaer vai falar isso, da liberação, da perspectiva do futuro.
Então, eu vejo com muita alegria que a gente está indo pelo caminho certo. Obrigado. Obrigado, Edson Boaventura.